a gente está se dirigindo a tanto falar sobre o Silas Malafaia, mas nossa preocupação não é ele. É que ele, como ele mesmo disse, né? Ele foi chamado por políticos exatamente pela questão do nível de poder e influência que ele tem sobre os evangélicos. Ele mesmo deixou claro isso. Que ele quer ser a ponta da lança do que está acontecendo agora politicamente nesse país. Mas nós não temos nenhum interesse por ele, do que o movimento trabalha. Por quê? Porque isso é um modo operacional que existe dentro das igrejas. E até, pra gente também deixar claro para quem está acompanhando o vídeo, né? Que as pessoas hoje vão entrar dentro de uma igreja, o cenário que elas estão vendo é esse. Estão identificando Jesus, Cristo, Evangelho, nessas figuras. É isso que nos preocupa, né? A identidade do Evangelho está em Cristo, não nesses homens. Não, e ele falar, presbítero, que Deus deu para ele uma revelação sem provar. De ser uma voz profética política dentro da igreja. O Movimento Igreja Sem Política está aqui na Avenida Paulista, um dia anterior da manifestação convocada pelo pastor político Silas Malafaia. E eu queria que o presbítero iniciasse, presbítero, falando os objetivos do movimento. Bom, primeiramente, Laís, acho que é importante dizer para as pessoas que estão acompanhando, talvez pela primeira vez, né, de que o movimento, ele é um movimento bíblico-educativo que visa identificar de forma bíblica, né, que Cristo estabeleceu um princípio para a igreja viver nessa terra e que esse princípio não estabelece a união da igreja com a política ou com o Estado, tá? Então amanhã nós temos um evento que vai acontecer aqui, como outros tantos que já aconteceram, no qual isso vai acontecer, ou seja, algo que Cristo não autorizou e não pediu para que a igreja fizesse. O movimento tem no seu próprio estatuto a identificação da sua atividade, que é exatamente toda vez que isso acontece, ou seja, a quebra desse princípio, dessa autoridade de Cristo, a igreja indo à frente disso, desrespeitando o que Jesus pede, nós nos propomos a estar, se não presencialmente, através de vídeos para denunciar, né, esse desacato à autoridade de Cristo e também estabelecer e mostrar para as pessoas qual o princípio daquilo que Jesus estabeleceu que está sendo quebrado, né? Não só a autoridade, mas também aquilo no que consiste ser igreja, no que consiste ser cristão. Pastor, nós estamos em mais uma convocação que está sendo convocada e organizada pelo pastor Silas Malafaia e já é a terceira do ano, né, sobre esse tema. Eu queria que o pastor falasse sobre isso, porque eles vêm convocando manifestações desde que Lula assumiu, profetizando, orando, falando em nome de Jesus, pastor. E cadê os resultados? Deus falhou? Bom, vamos lá. Começar pelo ponto da questão. A gente está se dirigindo a tanto falar sobre o Silas Malafaia, mas nossa preocupação não é ele. É que ele, como ele mesmo disse, né? Ele foi chamado por políticos exatamente pela questão do nível de poder e influência que ele tem sobre os evangélicos. Ele mesmo deixou claro isso. Que ele quer ser a ponta da lança do que está acontecendo agora politicamente nesse país. Mas nós não temos nenhum interesse por ele, do que o movimento trabalha. Por quê? Porque isso é um modo operacional que existe dentro das igrejas. Há um mecanismo, por isso as instituições elas foram criadas, instituições religiosas, que existe um mecanismo dentro delas que desloca elas para o Estado, com essas argumentações sociais, morais, quando não muito até religiosas. Então, o Malafaia agora, ele é o ponteiro desse discipulado, dessa posição ministerial que a Assembleia de Deus mesmo, e todas as igrejas protestantes sempre trabalharam e educaram, ou vamos dizer, discipularam, né, os seus membros a exercerem essa função política ministerial. Então nós não temos nenhuma preocupação com ele só. É o contexto. É uma realidade que está imoderada dentro da igreja, que sai ele, vai entrar outro para fazer a mesma coisa que ele, isso nunca vai mudar. Todo mundo tem que entender o quê? Que é um mecanismo que está ali. Então o problema não é ele, é a igreja e quem lidera ela hoje.